A caixinha tá continuando aqui. Que eu adoro falar sobre autoestima. E hoje eu separei pra vocês aqui 3 mitos sociais que convidam a gente a destruir a nossa autoestima. 3 questões sociais, né, que fazem a gente sempre se sentir inferior, que faz a gente se sentir insuficiente, que faz a gente se sentir incompleto, errado, imperfeito. E que minam, né, porque eu vou trazer hoje, dando uma introdução, explicando, né, gente, o que é, afinal, a autoestima? O que é isso que a gente tanto fala? Né? Como que isso se desenvolve? Porque estima todo mundo tem. Seja uma baixa autoestima, seja uma boa autoestima. Né? Como que a gente constrói essa boa autoestima ou essa baixa autoestima? A gente vai falar sobre isso também antes da gente ir aos 3 pontos. Fiquem até o final, porque o final é o fechamento de chave de ouro, tá, gente? Então fique até o final. Convida todo mundo que você gosta, todo mundo que você percebe que tá precisando, sabe? Ouvir boas palavras pra se inspirar, pra sair mais fortalecido, né? Pra sair mais visto. A intenção, gente, das lives é muito que vocês comecem um processo de autoaceitação, de autoacolhimento. Né? A gente aprende muito a ser agressivo com nós mesmos. Todos os nossos processos, né, de traumas, dores, repressões, levam a gente para um lugar de relação extremamente agressiva e destrutiva com nós mesmos. E a gente muitas vezes quer a felicidade, a gente muitas vezes quer a saúde, mas não percebe que a origem de tudo tá aqui, nessa relação com a gente. Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa humanidade aqui, aprender a ver com outros olhos a nossa humanidade. E não com essas percepções, né, superficiais, exigentes, perfeccionistas, que a sociedade muitas vezes passa pra gente, tá bom? Então convida todo mundo que você gosta, que hoje a live vai ser muito boa. Eita, tinha parado aqui o comentário lá embaixo. Gente, eu não falei com vocês... Tá bom, pode deixar, Jesus, eu vou te responder lá, tá? Gente, nem todo fim de dia eu consigo, né, responder vocês lá no direct, mas assim que eu posso, hoje mesmo vai ser um dia mais tranquilo, eu consigo responder, tá bom? E antes da gente começar, deixa eu contar novidades. Pra quem não viu, né? Lu, que vamos estar aqui. Gente, pra quem não viu, eu abri, tá, gente, inscrição. Tá lá no meu link, na bio do meu Instagram, tem um linkzinho. Inscrição para 4 lives grátis que eu vou dar, tá? 4 lives grátis. Onde eu chamei essas 4 lives de os 4 vilões da saúde emocional, tá? Pode deixar, vou olhar no direct. Daqui a pouco eu te respondo lá. Onde eu vou falar, gente, sobre os 4 vilões, o que eu considero os 4 vilões da saúde emocional. Eles estão interligados, né? E eu vou estar, então, nessas 4 lives falando sobre eles. Tá? Então, quem tem interesse, gente, quem tá aí nessa dedicação, né, entenda, as lives e a mentoria que eu vou vender depois das lives grátis é pra quem quer crescer e se transformar. Uma coisa que eu sempre coloco muito aqui pra vocês e que pra mim é um ato de amor, né, é o fato do quanto vocês são potentes na sua vida. Eu não posso falar que eu sou potente na sua vida. Eu sou um instrumento. Você quer usar? Você quer usar esse instrumento? Você tá pronto pra mudar a sua vida? Você tá pronto pra enfrentar essas falsas verdades que te minam, que te encaminham pra um lugar de autodestruição, de solidão, de migalha, de escassez? Essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer por você. Apesar de, às vezes, a gente sentir isso como um peso, do tipo, ai meu Deus, como é difícil ter responsabilidade, né? Tem até aquele meme, vocês já viram? A adolescente desmaiou quando soube que ela era responsável pela própria vida. A adolescente que entrou na faculdade. Então tem até esse meme, né? Ai, meu Deus, que responsabilidade eu ter. Mas ao mesmo tempo, gente, isso é o maior presente que a gente tem na nossa vida. Então, encontrar o nosso poder pessoal é entender o poder da nossa autonomia. O quanto nós mesmos, né, temos de capacidade e potência de curar e de usufruir e de vivenciar e de florescer na vida, vicejar da vida, não só sobreviver da vida. Então... Os 4 vilões, eu vou estar falando aqui sobre 4 pontos, 4 aspectos que minam muito a nossa saúde emocional. E no final eu vou estar falando pra vocês sobre a mentoria, tá bom? Então quem gostou já vai lá e se inscreve, tem um linkzinho. Se inscreve já pra participar do grupo do WhatsApp, que lá eu vou estar sempre passando todas as informações, tá bom? Vamos começar? Vamos começar, fiquem até o final, que no final a gente vai fechar com chave de ouro. E hoje eu tô daquele dia. Ontem eu tava mais cansadinha, hoje eu tô...
agitada, então hoje tem. Gente, eu tava rindo demais. Vocês viram um comentário? Eu fiz live semana passada falando assim, três pensamentos, eu não lembro se era... que 3 pensamentos de uma mente não ansiosa. Eu não lembro se era de uma mente ansiosa ou se era de uma mente não ansiosa. E a live demorou, tipo, 1h15, né? Aí a pessoa comentou bem assim, 3 pensamentos, 1h15, ai, que ansiedade. Falei, gente, aqui fala... Mas já sabe, né? É sempre querendo transmitir pra vocês da forma mais dinâmica, didática, né? Emocional, empática sobre o que acontece aí dentro de cada um de vocês que acaba gerando uma baixa autoestima, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a frase, né? A gente sempre começa com uma frase e termina com uma frase para quem tá chegando. Sejam muito bem-vindos, diamantes novos. Essa é a nossa comunidade dos diamantes, tá bom? Pessoas que estão se lapidando para encontrar todo o brilho interno que tem. Então, Jung, vamos começar com uma frase de Jung, que fala assim: quem olha para fora, sonha. Quem olha pra dentro, desperta. Gente, essa frase ela é super simples, mas ela é poderosíssima. Basicamente, o que vocês vão ver aqui é que, socialmente, a gente é o tempo todo guiado pra olhar por fora. Pra olhar pra fora. Aí a gente acredita em felicidade plena. Aí a gente acredita em perfeição. Aí a gente acredita que a felicidade está no ter. Porque a gente tá olhando por fora. E isso é um sonho. Na verdade, é um pesadelo. Não é um sonho, é um pesadelo. Porque são essas demandas do que você parece e não do que você é, que faz você ficar cada vez mais desconectado de você, que faz você ficar cada vez se reprovando mais, criticando e agredindo a sua própria humanidade, que é algo que você não pode se livrar. Quer se livrar da sua humanidade para ser feliz? Esteja pronto para morrer. É a nossa humanidade que tá a nossa autoestima. A autoestima não tá em eu não errar. A minha autoestima tá, o que eu faço da minha falha? Eu me agrido? Eu me maltrato? Eu falo pra mim que eu sou a pior pessoa do mundo? Eu nutro as minhas neuroses? Eu reproduzo a agressão que um dia eu vivi? Falando que eu sou insuficiente, que eu sou idiota, que eu sou burro, que eu sou o quê? A autoestima não tá longe de perfeição, porque perfeição, gente, é fuga. Uma pessoa que quer tentar ser perfeita, ela tá com tudo muito mal resolvido dentro dela. É engraçado que quando a gente vai resolvendo a nossa humanidade, a gente vai resolvendo as nossas feridas e a gente vai se sentindo mais seguro enquanto humano, a gente topa mais a vulnerabilidade. A gente vem e fala sobre as nossas questões e dá exemplos pessoais. Por quê? Porque aquilo tá bem resolvido. Eu não sinto aquilo mais como uma ameaça na minha vida. Ter falhado, minhas inseguranças, atuais inclusive, não me fazem uma pessoa menor. Isso é autoestima. Então a gente vai aprofundar muito hoje. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final e convidem todo mundo que você tem carinho, porque com certeza vocês vão sair da live hoje bem mais conectados com vocês, tá bom? E essa frase vai ficar cada vez mais clara para vocês. Olhar para fora é um sonho que te deixa distante de você mesmo. Olhar para dentro é o que vai te despertar. É o que vai te conectar. É o que vai fazer você transformar a sua vida. É olhar para dentro, tá bom? Então vamos lá, gente. 3 mitos que destroem a nossa autoestima. Bom, a autoestima, o que é a autoestima? Vamos começar a falar sobre isso. Autoestima, o auto fala sobre o quê? Eu mesmo, comigo mesmo, né? Então, autoabandono é eu me abandonando. Estimar, né, gente, tem a ver com o cuidar, o olhar, né? O quanto que aquilo tem valor, tem a ver com valor. Então, a minha autoestima fala sobre como eu vejo meu valor. E aí, como é que isso é na prática? É o que eu penso sobre mim, é o que eu falo sobre mim, é como eu me comporto na vida, eu cuido de mim. Ou eu me abandono? Eu me incentivo ou eu me maltrato? Como é a minha relação comigo? A grande questão é que vocês vão entender aqui que nós somos sempre incentivados a não viver uma relação com a gente. A gente sempre é incentivado, na verdade, a viver para o outro. A gente sempre foi incentivado em
Você só vai ser aceito se você for assim, assim, assado. Então a gente não tá na vida vivendo pra nós, pras nossas necessidades, pras nossas emoções. Entenda, isso não é ser egoísmo, porque na verdade uma pessoa com autoestima, uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa que provavelmente vai ser bem mais saudável nas relações. Quando eu vivo pra parecer o que o outro espera de mim e não pra ser, percebe? Eu crio uma expectativa péssima na relação, porque eu dependo daquela pessoa pra ter valor. Isso com certeza não vai dar boa coisa. Eu provavelmente vou ser manipulador, chantagista, agressivo, inseguro. Quanto mais inseguro a gente, mais tóxico a gente é claro. A gente tá querendo sobreviver. E aí, enquanto sobrevivência emocional, você fica disposto a qualquer coisa. Por isso, o autocuidado não é egoísmo, muito pelo contrário. Uma pessoa bem cuidada emocionalmente, ela vai ser uma mãe melhor, ela vai ser uma amiga melhor, ela vai ser porque ela já começa por ela. Mesmo que em alguns momentos ela tenha que frustrar. Mas o frustrar e o dizer não é o que vai garantir uma relação saudável. Vamos dizer assim, ó, que eu quero ir pra academia. Tô indo pra minha academia, aí meu marido chega e fala: "Ah, não, mas cozinha pra mim, não sei o quê, porque eu tô cansado, não sei o quê". Gente, não tem certo e errado. Mas vamos dizer que a semana inteira eu fiquei deixando de ir pra academia pra cozinhar pra ele, né? Ou seja, isso foi um padrão. Várias vezes eu deixei de fazer pra mim, por ele. O que eu vou esperar dessa relação? Que ele faça o mesmo por mim. No primeiro momento, eu quero que ele faça o quê? Abra mão das coisas dele pra fazer por mim. E quando ele não fizer, aí o bicho pega. Aí eu vou chantagear, aí eu vou... Ou seja, às vezes a frustração, o não, é o que vai manter a relação saudável. Não, eu não posso abrir mão disso, que é meu, porque isso é importante pra mim. E quando eu abro mão, sem ser algo padronizado, ou seja, eu sempre tô abrindo mão, e sim como uma escolha, eu faço isso de coração aberto, tranquilo, porque aí eu não tô me abandonando de forma sistêmica. É só uma circunstância onde eu cedi. Mas o que acontece geralmente? Como a gente tem que viver pro outro, e uma dessas coisas é ser útil, é ser agradável, a gente se abandona de forma sistêmica. Se eu tô inseguro comigo mesmo, eu fico dependente emocional dos outros, né? Por isso, gente, autocuidado não é egoísmo, muito pelo contrário. Uma pessoa que cuida e se responsabiliza pelas suas próprias emoções, limites, necessidades, é uma pessoa que com certeza vai oferecer uma relação muito mais saudável pro outro, tá? Então, vamos lá. Autoestima, então, é essa relação com nós mesmos, que é algo que a gente basicamente precisa construir na nossa história de vida. Porque, assim, socialmente, nós temos somos muito pouco educados emocionalmente. Então, por exemplo, o pai e a mãe, muitas vezes, eles ficam ansiosos muito mais para as pessoas acharem o filho dele boa, do que se importando de fato com o que o filho dele tá sentindo. O que o filho dele tá precisando e sentindo. Então, muitas vezes, né, a gente já aprende ali. Então, eu não quero emprestar meu brinquedo. Ah, mas ninguém gosta de gente egoísta, tem que prestar sim. Não foi nenhuma coisa conversada. Eu só tô falando o que pra essa criança? O que você quer, o que você sente, não tem importância. Importância é o que as pessoas vão achar de você. Aí eu começo a entender o quê? Ou seja, as minhas necessidades. Eu sou inconveniente, as minhas necessidades são egoístas, me tornam uma pessoa má, né? As minhas emoções é fraqueza, é bobagem. Começa a virar uma distorção que vai me deixando só distante de mim mesma, né? E aí, pra gente recuperar a nossa autoestima, é nosso retorno à nossa humanização, né? É o retorno ao amor próprio. Parar de ficar se agredindo e começar a entender as suas emoções, necessidades e capacidades e falhas, imperfeições, como um sistema humano que tem valor por si só, tá? Então, é a relação consigo mesmo. Socialmente, né, nós somos convidados a expressar para o mundo, onde parecer é mais importante do que eu ser, que é o que eu tava falando pra vocês. A gente vai sendo instigado, ensinado. E aí, quanto mais... Olha só, gente, como é um ciclo vicioso. Quanto mais você é reprimido, mais você tem que provar seu valor, mais você tem que parecer ter valor, mais inseguro porque você fica, porque mais você se abandona, mais inseguro você fica.
mais você tem que provar seu valor, mais você se abandona, mais inseguro você fica. E assim vai. E isso é o que desenvolve as relações codependentes. Por isso tem gente que tem codependência do trabalho, ou seja, eu sou o meu trabalho. Então, se eu falho no meu trabalho, acabou minha vida. Então, aquele lugar de trabalho para a pessoa, né, é uma função estressante, rígida, onde ela fica compulsiva, porque ela entendeu que o valor dela está no fazer e não no ser. Ou não, eu sou o quanto eu agrado as pessoas, ou seja, eu tenho que ser super agradável, eu tenho que estar sempre agradando todo mundo. Ah, inclusive, gente, essa semana agora a gente vai estar falando sobre a personalidade do super realizador, que é exatamente esse do trabalho, que é a pessoa que define a sua autoimagem, o seu valor pessoal a partir do quanto produz. Por quê? Porque, ó, tem aplauso, tem gente aplaudindo, nossa, que maravilhoso! Passa noites em claro, produzindo, tem gente aplaudindo. Ah, então ali é aceito. Ali é um lugar para eu ser aceito. Então, é ali que eu vou ficar. A mesma coisa do seja agradável. Opa, tem gente aplaudindo. Que pessoa sensacional. Gente, eu tava vendo isso num canal, agora eu não vou lembrar do que. Mas aí a menina falou bem assim. Ah, falando de uma menina que já faleceu, né? Porque a fulaninha era uma pessoa muito querida, que estava sempre à disposição de todos os amigos, que bastava os amigos ligarem, que ela estava sempre à disposição, e nananã. Veja, né? Essa é a grande amiga que todo mundo quer ter. É claro que todo mundo quer ter uma amiga assim. Mas isso é bom pra você? Será que é bom pra você estar disponível o tempo todo para as pessoas? Será que sobra tempo e espaço pra você? Então tem lá, gente, aplaudindo, aplauda a boa moça e o bom moço, como eles são maravilhosos. Então a gente tá o tempo todo se nutrindo, a gente aprende a se nutrir das palmas, do externo. A gente precisa desenvolver autonomia de aplauso. E para isso a gente precisa começar a significar melhor a nossa humanidade. E aquilo às vezes que você tinha medo, que você rejeitava, você começa a ter orgulho, você começa a ter compaixão, você começa a ter empatia, compromisso, tá? Então, gente, a gente é sempre reforçado para olhar para fora. O que começa a acontecer? Eu começo a me abandonar, ou seja, eu começo a ultrapassar os meus limites, eu começo um processo de alienação, ou seja, eu não sei mais o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso. Eu me torno uma pessoa infeliz, distante de mim mesma. Eu não sei. Às vezes a gente chega e fala assim, tá bom, mas a pessoa reclama. Mas o que você precisa? Não sei. Mas o que você sente? Ai, não sei se é raiva, se é tristeza. Porque tá alienado. Como que a gente vai resolver um problema interno, emocional, de fundo emocional, se eu nem sei identificar o que eu preciso, o que eu sinto, o meu limite? Muito difícil. Pra você ver o grau de alienação que a gente tem com a gente. Tá, gente? E é isso que eu vou mostrar pra vocês, que esses mitos convidam a gente a se distanciar milhas de nós mesmos. Onde a gente quer ser qualquer coisa, menos a gente. Não vai ter felicidade, não vai ter como você ter autoestima. Se você quer ser qualquer coisa, menos você. Quem aqui na live hoje sente que tem uma baixa autoestima? Quem aqui percebe isso? Que é muito crítico consigo, que se sente extremamente inseguro no seu valor, que vive as relações de forma codependente, né? Que tá sempre se esforçando, né? Para se sentir importante, ou para se sentir visto, para se sentir amado. Quem aqui sente essa ansiedade, essa insegurança? O Nelson falou, eu tenho que me submeter a algum pacto da estima externa pessoal para ganhar algum valor. É isso, você precisa se compactuar, fazer um pacto social com algum aspecto que a sociedade aplaude, né? Para você então se sentir com valor, né? Para você então sentir, é isso, a gente é o tempo todo incentivado a entender que o nosso valor tá em como as pessoas veem a gente. E não é. O nosso valor está em como a gente vê a gente, como a gente lida com a gente. Gente, o que faz uma pessoa ir longe não é ela não falhar. O que faz uma pessoa ir longe é ela ser resiliente com a falha dela. Porque falhar faz parte do processo. Falhar faz parte do processo. Não existe perfeição. Não existe uma pessoa perfeita. O
que faz ela ir longe é como ela lida com a falha dela. E isso fala sobre a relação dela com ela. Não da relação que os outros falam pra ela. E sim dela com ela. Porque pode até chegar alguém e falar, tudo bem, isso acontece. E se você não tá conectado com você, muito pelo contrário, se você se vê de forma inconveniente, incompleta, você vai se destruir com essa falha. E aí não é porque o outro é melhor que você que foi mais longe, é porque o outro é mais resiliente que você. Por quê? Porque ele se dá melhor consigo mesmo. Se julga menos, tem mais inteligência emocional, né? É mais resolutivo, não fica ali, né, se agredindo, é outras coisas. Tá bom? Então vamos pro primeiro mito, que essa introdução já foi gigante. Gente, diamantes novos, é isso, entendeu? 20 minutos de introdução. Eu tava falando hoje com a pessoa que me ajuda no lançamento, né, o Lucas. Falei, Lucas, quanto tempo tem que ser de live dos 4 vilões, né? Quanto tempo de live você acha? Ele, uns 40 minutos. Eu falei, senhor amado. Gente, 40 minutos, não percam. A psicóloga de vocês falando 40 minutos. Temas profundos, que vocês só verão nessas 4 lives. Mesmo assim, eu não prometo, tá? 40 minutos. Ele falou 40 minutos. 40 minutos é 1 hora, né? Aí ele, pode ser. Ufa. Então, vamos lá, gente. Daqui a pouquinho eu leio, tá? Tudo que vocês mandaram. Vamos pro primeiro mito? Só pra gente não alongar muito. E aí já eu leio o que vocês estão mandando. Primeiro mito. Primeira pegadinha que a sociedade faz com a gente. Pegadinha daquelas. Ai, que bom que vocês gostam da introdução. Eu acho que a introdução é um aquecimento, né? Assim, pra vocês se localizarem. E quando a gente vai aqui pro tema em si, vocês já estarem bem aquecidos, né? Então vamos primeiro pra primeira pegadinha. Primeira pegadinha social. Aí o Instagram ajuda muito nisso, viu, gente? Por isso, atenção às pessoas que você segue, às relações que você se expõe, né? Que você toma como referência. Atenção a isso. A primeira pegadinha é felicidade plena. Ou seja, uma pessoa de valor e bem realizada, ela é feliz plenamente. Pronto, agora cortou metade da sua humanidade. Metade não, né? Mais que a metade. Por quê? Uma pessoa que é feliz plenamente, gente, é uma pessoa que não sente raiva, que não sente tristeza, que não sente medo, que não tem problemas, que não se frustra. Isso existe? Vocês acham que isso existe? Felicidade plena? Não existe, gente. Felicidade plena é uma fuga. Felicidade é, vamos dizer assim, uma felicidade daquela que a pessoa só é feliz. Ela tá escolhendo o que ela mostra pra você. Ela não tá sendo autêntica. Não existe felicidade plena, gente. Existe felicidade. O que é felicidade? Diferente de felicidade plena. É como se fosse assim, a gente tem... eu podia ter um quadrinho aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí, deixa eu fazer aqui nesse papel mesmo. Aqui a gente improvisa mesmo. Não pensei nisso antes, agora eu vou explicar pra vocês assim. Olha só. Nossa variação de humor, gente, primeira coisa, entenda. No Instagram existe, né? No Instagram existe felicidade plena, existe pessoas, corpos perfeitos, com aplicativos, né? Casamentos perfeitos, tem tudo perfeito no Instagram. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Não imagina não, só isso mesmo. A gente tem que ter senso crítico, gente. A gente tem que ter senso crítico com as coisas que a gente se compara, com as coisas que a gente usa como referência. A gente tem que ter senso crítico no que a gente se expõe. Porque é isso, a gente fica lá vendo a pessoa super feliz, né? E esse culto à felicidade, né? Como se a felicidade fosse o que você mostra, né? E aí, gente, que é a grande queda. Porque o que eu mais recebo aqui, né, em sessão, são pessoas que, vistas à distância, são consideradas pessoas super felizes. Mas, no momento que você começa a reprimir sua tristeza, no momento que você começa a banalizar, né, os seus medos, começa a desqualificar a sua raiva, joga pra debaixo do tapete toda a confusão e problema do seu casamento, da sua família. Essas coisas não se resolvem, elas só se acumulam.
Que acumula o quê? Em crise de ansiedade, em depressão. Então, muitas dessas pessoas já chegam aqui dessa forma, porque elas querem preservar esse olhar de felicidade plena. Porque elas entenderam que o valor, né, está, assim como muitas pessoas aprendem, que o valor está em parecer ser feliz o tempo todo. E isso é péssimo. E quem não vive, quem não consegue fazer esse fingimento, tá o tempo se comparando com essas pessoas e se destruindo da mesma forma. Por que eu não sou feliz como essa pessoa? Né? Então, o que eu vou mostrar pra vocês. Entenda, primeiro ponto, gente. Sentir é estar conectado. Se você está conectado às suas relações, se você está conectado à vida, se você está conectado, presente, você vai sentir. E você vai sentir alegria, você vai sentir afeto, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, porque você está conectado. Se uma pessoa vai e te agride, te xinga, te agride, e você dá um sorriso, isso não é felicidade plena, tá? Isso é um disfarce, uma fuga, uma alienação, desconexão, o nome disso. E por isso adoece. Então, olha só, a gente tem, gente, um nível de variação de humor que a gente chama assim, tá na faixa da okidade. Vou fazer aqui só pra vocês verem. Ó, então olha só. Vê se vocês conseguem ver. Deixa eu fazer até com uma outra cor aqui pra ficar mais legal. Se vocês conseguem ver. Essa faixa aqui é o que a gente chama de faixa de okidade. Ou seja, quando a gente tá aqui, ó, a gente tá feliz porque a gente tá variando de humor dentro do esperado no dia. A gente tá, em momentos a gente tá um pouco triste, aí a gente resolve aquilo, aí daqui a pouco a gente tá alegre, aí daqui a pouco a gente tá sentindo afeto, a gente assiste um vídeo, aí a gente fica triste com uma situação, aí a gente fica com raiva. E a gente vai tendo uma variação de humor dentro da faixa de okidade. O que que acontece? Se eu entro, por exemplo... Aí tava assim, né? Tava assim. Se eu, por exemplo, venho aqui, né? E começo a ter uma variação assim, o nome disso é mania. Isso aqui, o nome disso não é felicidade. Não é felicidade extrema e plena. O nome disso é mania. Eu fico compulsivo. Compulsivo na felicidade plena. O nome disso é mania. Da mesma forma que se eu vou até aqui embaixo, eu provavelmente estou com um processo depressivo. E quem sobe lá em cima, desce lá embaixo, é um processo bipolar. Tá? Então, a gente tem que entender que a felicidade, gente, é a gente conseguir encontrar estabilidade nas nossas emoções. É a gente conseguir se empoderar das nossas relações pra gente saber como lidar com elas, para que elas nos encaminhem de forma potente. Então, veja, eu respondi agora em uma caixa de pergunta, na caixinha de perguntas, uma pessoa que falou bem assim. Eu perguntei o que mais preocupou vocês nesse mês, né, que tá acabando, esse mês de abril. Aí a pessoa respondeu assim: o que me preocupou é o meu medo de eu continuar codependente, de eu continuar dependente emocional e viver sozinha. E aí eu respondi o seguinte: ótimo, tenha medo disso. O medo é ótimo. Depende do que você vai fazer com ele. Você vai fazer o que desse medo? Você vai se lamentar e ficar paralisado? Isso não é a expressão autêntica do seu medo. Você vai fazer o que com o seu medo? Use disso como um start. Eu não quero. Eu tenho medo disso, eu não vou ficar assim. Então é um start para você enfrentar as suas inseguranças, compreender a sua história de vida, acolher as suas necessidades. O povo, excelente desenho, Tri. Ai, gente, não me caçou, vai. Eu fiz aqui em cima da hora, não tinha nem caneta azul pra fazer, só colorida. O que você vai fazer com esse medo? Porque quando a gente começa a parar de fugir das nossas emoções pra não parecer imperfeitamente triste ou outra coisa, né? Quando a gente começa a entender que a nossa humanidade está ao nosso favor e não contra nós, a gente começa a se potencializar dos nossos sentimentos. Ou seja, tô com medo? Tá bom, então eu tenho que usar isso ao meu favor. Eu não quero. Ótimo que tem medo. Pior quem tá dependente emocional e tá banalizando isso e tá lá parado, fazendo nada com isso. Tenha medo. Medo é maravilhoso. Dá um start. Eu não quero, decida. Eu não quero. Então eu quero buscar autoconhecimento. Tanto de vídeo, gente, tanto de vídeo sobre codependência emocional que eu tenho naquele meu canal não é de Deus. É muito.
Senta, pega um caderno, ó. Escreve. Eu tô lá sempre dando milhões de exemplos. Como as pessoas vivem, por que elas se desenvolvem na dependência emocional. Você vai encontrar você lá. Se dedica, se empenha na sua relação com você. O que isso começa a lançar pra você enquanto mensagem? Você é importante. Porque você começa a parar de conquistar o mundo pelo que você parece ser. E você começa a cuidar do que você é. Porque você é tristeza, raiva, medo, alegria e afeto. Você é essas emoções. Você é tudo isso. Se você não aprender a lidar, olhar para isso, cuidar das suas emoções, saber resolver as suas emoções, saber interpretá-las, saber se potencializar, ou seja, usar delas para decisões ao seu favor. Ou seja, o que eu sinto está pautado na minha decisão. Porque senão eu tomo decisões totalmente alienadas. Entende? Do tipo, eu tô com raiva porque aquela pessoa me faz super mal, ou eu tô triste porque aquela pessoa me faz super mal. Mas como eu não confio nas minhas emoções, não sou conectada a elas, eu decido continuar lá naquela relação. Super juntinho lá, aguentando. Eu não uso as minhas emoções como pauta, tá? Eu não uso minhas emoções como pauta das minhas decisões. E isso é alienação, né, gente? Então, assim, ó, vamos abrir mão dessa felicidade plena. Instagram é rei disso. Vamos mostrar nossas emoções, parar de ter vergonha, de sentir tristeza, de sentir medo, de sentir raiva. Ressignificar, isso é uma mentalidade infantil. É uma mentalidade infantil. Ai, porque homem não pode chorar, porque é fraco. Ai, porque mulher não pode expressar raiva, porque vamos amadurecer. Tá? Que bom, Cícero, que está gostando. Vamos amadurecer. Suas emoções, gente, você nasce com elas. Se elas existem até hoje, se seu corpo, a sua mente, que é programada para lidar, nós somos seres maravilhosos, nós nos adaptamos, a gente consegue lidar com um monte de coisa. Se tá lá, tem utilidade. Então para de ficar achando que você tem que ser feliz o tempo todo, ou que você tem que parecer ser feliz o tempo todo, ou que você é uma pessoa sem problemas, ou ficar se comparando com quem fala isso. Para de ficar se comparando com quem fala isso. Essa pessoa é uma farsa. É uma farsa. E tá sofrendo também, provavelmente. E tá sofrendo. Ô, Tâmara, espero que esse choro e essa tristeza faça você se conectar a você. Tá, gente? Não tem problema chorar. Vocês já viram que a gente tem uma tendência? Quando uma pessoa chora, a gente já começa assim: ah, mas não precisa chorar, não chora não. Não precisa. Como se chorar fosse uma coisa muito ruim. Como se deixar de chorar fosse fazer apagar a situação que gerou a tristeza. Chorar, gente, é a gente agindo para aliviar a tristeza. Chora. Chora. Se permita chorar. Ao invés disso, você oferece um colo para a pessoa. Você tá querendo um colo? Tá precisando de um colo? Um colo para chorar um pouco? Isso é autoestima. Eu estou estimando o que eu sinto, o que eu percebo. Eu estou dando valor às minhas percepções, aos meus sentimentos. Percebe? É quando eu dou valor. Então, negar e rejeitar um monte de emoções que vem dentro de você vai te deixar mais distante de ser uma pessoa feliz, leve, saudável. Acolher, criar intimidade, começar a entender, começar a se comprometer com as suas emoções. Ou seja, cara, a Dalila, né, tá falando: poxa, eu choro o dia todo porque essa pessoa não fala comigo. O que sua tristeza tá falando pra você? O que sua tristeza? Sua tristeza, ela tá do seu lado. O que ela tá falando pra você? Que você tá numa relação indiferente, que você tá sendo abandonada, rejeitada, que a gente sabe que é uma coisa super dolorosa. E o que eu vou fazer com isso?
Seria pior, né, gente? Um exemplo que eu sempre dou pra vocês é: entenda que os nossos sentimentos é nossa sensibilidade. Imagina se a gente não tivesse essa sensibilidade. O que acontece com algumas pessoas, né? Algumas pessoas nascem com uma síndrome que não tem a sensibilidade ou perdem em algum acidente, né? Em alguma questão aqui na coluna, perde a sensibilidade. Qual é o perigo? Meu braço tá pegando fogo, eu não tô nem vendo. Tá comendo a minha carne. E eu não tô nem vendo. Tá chegando no osso. Vai tirar uma parte de mim. E eu não tô nem vendo. Porque eu não sinto. Percebe? O sentimento está do seu lado. Ele tá falando com você. Sobre o que te faz bem, o que não te faz bem. O que é construtivo, o que é destrutivo. Para que você saiba se guiar. Para que isso seja um guia na sua vida. Quando falam pra você, você tem que ter felicidade plena. O que estão falando pra você? Joga no lixo. Joga no lixo todos os seus sentimentos. Por isso, as pessoas que tentam parecer plenamente felizes chegam aqui no consultório extremamente adoecidas. Tá bem? Ficou claro, gente? Esse primeiro tópico? Ficou claro? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que bom, Cícero, que está gostando. Que bom, Tâmara, que eu consegui usar as palavras certas, viu? Pra te acolher. Ficou claro, gente, esse primeiro ponto? Sheiloca, linda. Gente, eu adoro meus clientes que vêm pra live. Que é um povo que o quê? Faz o quê? Faz live, faz terapia de manhã, depois faz live à noite, entendeu? Dedicação. Nelson, querido. Então, vamos pro ponto 2. Vamos lá pro ponto 2. Bom, o ponto 2, gente, ele é próximo, né, da felicidade plena, mas ele traz, e aí vocês vão saber, porque todo mundo sabe o que é isso. A gente sente essa opressão. Traz alguns outros tópicos, que é: o valor está no perfeito. Ou seja, a gente aprende a repudiar a falha. A gente aprende a repudiar a falha. A gente aprende a padronizar corpos. A gente mina o diferente. Porque se é perfeito, tem um padrão. O perfeito tem um padrão. Tem um padrão de comportamento, tem um padrão de corpo, tem um padrão de inteligência, né? Tem um padrão de estar sempre certo, nunca falhar. Percebe? Então, o perfeito mina a sua humanidade, que tem o direito de falhar, e mina a sua humanidade de ser diferente. 2 pontos fundamentais da nossa vida. Quando a gente não pode ser diferente, e aí eu tenho inclusive uma live, gente, falando sobre seja ridículo. Perca o medo do ridículo. Perca o medo do ridículo, isso é libertador. Porque é esse sentimento de ridículo que a gente tem, que a gente aprende, que oprime a nossa criatividade, a nossa diversidade, a nossa autenticidade. Mina nosso brilho. Faz você ter que ficar ali, ó, encaixotadinho. Porque, se eu dançar, eu sou ridículo. Se eu falar que eu amo, eu sou ridículo. Se eu fizer não sei o que lá, eu sou ridículo. Então, as pessoas, tudo que elas entendem que, de alguma forma, saem desse padrão do perfeito, é ridículo. E é uma coisa que eu sempre falo, gente. Eu não quero ser vista como perfeita. Deus me livre de ser perfeita. Tentar, né? Porque ninguém é. Deus me livre. Eu quero aqui a minha cotinha de falha, entendeu? Eu quero garantida aqui minha cotinha de falha. Por quê? Porque eu faço querendo sempre ser boa, querendo crescer, querendo... Mas no dia que eu falhar, tá tudo bem. Eu não quero ser a pessoa perfeita. Não quero esse peso pra mim. Não quero. Quero o direito de falhar. Entendo isso como autoestima. Porque se a criança tá lá escrevendo, aprendendo a escrever, tá escrevendo alfabeto. Esse exemplo eu sempre dou pra vocês. Porque essa é uma referência muito boa. Sai de você porque você aprendeu a se agredir. Mas você é amoroso com criança. Paciente. Né? Então sai de você. Sai da sua relação com você. Se uma criança tá do seu lado escrevendo e ela escreve com X, uma palavra que é com CH, né? Ela escreve
sei lá, com I, o que é com E, são coisas esperadas da alfabetização. Ela tá lá aprendendo. O que você acha que é justo eu falar? Como você é horrorosa? Que burra! Você não sabe que não é assim? Você ainda não aprendeu isso? Você é muito lerda. Todo mundo da escola já aprendeu. Tem gente que fala isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Percebe? A gente vai lá e desqualifica o processo de crescimento da pessoa. Porque, gente, não existe caminho sem buraco. E a questão não tá a gente cair no buraco. Cair no buraco vai fazer parte, é esperado. Quando a pessoa entra no consultório e ela começa a ter consciência das coisas, eu falo assim, olha, não espere que você não vai repetir os seus padrões. Vai, eu já estou te adiantando. Ai, credo, Dri, mas já estou te adiantando. Porque se você começar um processo de exigência, de perfeição, sabe o que vai acontecer? Quando você cai no buraco, ao invés de você entender por que você caiu no buraco, começar a trabalhar para sair do buraco, começar a entender qual foi a isca para que você não caia mais, começar a crescer com aquilo, que é isso, né? O erro te ajuda a crescer. É quando você começa, quando você quer ser perfeito, sabe o que acontece quando você cai no buraco? Você fica chorando porque está no buraco. Você fica lá se maltratando, se agredindo, se vitimizando, se martirizando, porque você está no buraco. Porque a grande questão da vida não é errar, gente. Isso não é. Isso é uma questão humana. De novo. Autoestima tem a ver com você aprender a lidar bem com quem você é. E não tentar ser uma coisa que você não é. Isso não é autoestima. Isso, na verdade, é rejeição. Se eu falo pra você assim, ó. Ah, mas se você for assim, eu não te quero. Você, pra eu te querer, você tem que ser assim, 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 assado. Isso é afeto? Eu tô querendo ficar com essa pessoa é importante pra mim? Ou isso, na verdade, é rejeição de quem ela é? Né? Então, quando a gente pensa nessa relação com a criança, a gente entende o quanto é disfuncional. Ah, Edri, mas quer dizer então que eu tenho que passar a mão na minha cabeça e falar, tadinho de mim que eu falhei. Não, porque você tá se vitimizando, você tá se martirizando, você tá se martirizando não, né? Mas você tá só com autopiedade. Mas, gente, entenda, não é a agressão que gera crescimento. Quando você se agride, você se atrasa. Porque aí você tá se sentindo mais inseguro do que antes. Se a criança dá o primeiro passo e ela cai, eu faço, ah, meu Deus, coitado, caiu. Essa criança vai levar um susto, vai ficar, meu Deus do céu. Ela vai ficar com medo de levantar e tentar de novo. Agora, quando ela cai, eu falo, muito bem, acontece, levanta, vamos ver de novo. Que lindo, você já deu 3 passinhos, tá? De parabéns. Eu tô sendo afetuoso. Mas eu tô falando assim, ai, tadinho, caiu no chão. Oh, meu Deus, não. Eu tô olhando para aquilo, eu tô refletindo sobre o motivo daquilo acontecer e tô buscando solução. Não tem a ver com autopiedade, gente, mas também não tem a ver com agressão. É resiliência. Resiliência é exatamente o que? A gente entender que a vida vai ter altos e baixos. E você só vai conseguir usufruir de novo dos altos se você souber lidar com os baixos. Se nos baixos você fica, como é que você vai curtir de novo os altos? Porque você ficou lá embaixo. Porque diante de uma falha você desistiu, você se agride, você se xinga, você fica mais inseguro ainda. Por exemplo, agora eu tô passando por esse processo, né, que vocês estão acompanhando, que é esse processo, eu passei há 1 ano e pouco o processo de começar a entrar nas redes sociais. Seria muito injusto, né, eu lá no processo olhar pra uma pessoa que tá há um tempão lá nas redes sociais e me comparar. Faz sentido isso, gente? Não, é o meu caminho, eu tenho que estar conectada, eu tenho que estar valorizando meu caminho. Começar a sentir prazer com o nosso caminho, sabe, gente? Parar de olhar pro lado, que a gente fica perdendo muito tempo olhando pro lado, e olhar pra frente, olhar pra cá, pra gente. Pare de olhar pro lado, olhe mais pra você. É o seu caminho. Aquilo que às vezes é fácil, mas é tão fácil pro outro, é difícil pra mim. Você tem as suas dores e suas histórias. Eles têm as dores deles e a história dele. O fato do outro tá melhor em alguma coisa não diminui a sua luta. O fato de você ser melhor do que o outro em alguma coisa não diminui a luta do outro.
São seres humanos com sentimentos, com dores, com questões, querendo crescer. Então, entenda que o seu desejo e a sua ação de crescer tem que ter muito mais valor do que a falha. Tem que ter muito mais valor que a falha. Falha tem que servir para você aprender e crescer com isso. Tá? Então, tentar ser perfeito, gente, é minar a parte fundamental do crescimento, que são as falhas. Me desestimula, me deixa ameaçado, inseguro. Se toda vez que eu falho, eu me martirizo. Lembre que é exatamente a resiliência, ou seja, o fato de eu conseguir ser mais resolutivo, mais empático, ter mais compaixão pelo meu processo, entender, persistir. É isso que vai me deixar persistente. É isso que vai fazer levantar, demorar menos lá caído e me levantar e aprender e resolver. Então tem a ver com responsabilidade. Mas não uma responsabilidade agressiva, e sim uma responsabilidade de incentivo, né? E sim uma responsabilidade que te leva pra frente. Então, tentar ser perfeito, gente, tá longe de ser autoestima. Tá longe, né? Se você quer estar mais fortalecido na vida, tope a sua humanidade. Aprenda a lidar com a sua humanidade falha. Aprenda a lidar com isso. De uma forma saudável, construtiva, que te leve pra frente. E que não você fica aqui nutrindo, né? Eu vi até uma pessoa aqui falando que o pai agredia, né? Quando não aprendia. Ah, isso foi uma agressão que a pessoa fez com você, foi? E hoje, quando você erra, o que você faz? Sabe qual é o foda? É que a gente repete. A gente repete exatamente aquilo que nos agrediu. A gente repete. Me agredia. Agora quem me agride sou eu. Quem é abusivo sou eu. Comigo mesmo. Isso é uma atitude abusiva. Tentar ser perfeito é uma atitude abusiva de você com você mesmo. Então, larga a mão desse perfeccionismo, meu povo. Quanto mais a gente topa ser imperfeito, mais a gente cria, mais a gente topa a vulnerabilidade, mais a gente se expande. Por quê? Porque uma falha não vai me definir. E tá tudo bem. É óbvio, né, gente, que a gente tem uma sociedade extremamente canceladora, né? Que inclusive é uma questão, né? Que trago muito à pauta. É muito fácil quem tá sentado atrás do sofá ficar simplesmente julgando o outro que tá ali fazendo algo a mais. Então você tem que desenvolver essa autonomia de não dar valor. Não dar valor à opinião e à crítica, que é simplesmente destrutiva, de alguém que não tem moral para fazer essa crítica, que não tá fazendo algo, né, que você tá tentando fazer, o que você tá crescendo, que você tá buscando fazer para você. Então, críticas destrutivas, gente, sempre vai existir. Sempre vai existir. Você não espere o mundo mudar. Mude você mesma. Não espere o mundo mudar para você viver sua vida autêntica, né, dinâmica, expressiva, humana. Mude a você mesmo. Mude o quanto que essas críticas destrutivas vão te impactar. Isso é uma decisão que pode sim ser trabalhada. Que pode sim ser trabalhada. Tá bom? Ficou claro, gente, por que tentar ser perfeito nos distancia da nossa humanidade? Porque a gente começa a se destruir com falhas. Ou seja, a gente tem uma tendência a ficar inseguro e se paralisar na vida. Ou seja, a gente acaba ficando banal. Sabe aquele sonho? Aqueles sonhos que todo mundo tem quando é criança? Sonho de ser alguma coisa, sonho de ser isso, sonho de ser aquilo, sonho de fazer isso, sonho de ter isso, de viajar pra não sei onde. A gente vai se agredindo tanto que a gente começa a parar de sonhar. E aí a gente se topa, né, a banalidade. Topa ficar só na sobrevivência, na escassez. Tá? Então, tope suas falhas. Se sinta no direito. Se alguém vier... Ah, porque você... Ei! Eu tenho o direito de errar. A Coragem de Ser Perfeita. É maravilhoso esse livro. A Coragem de Ser Perfeito. As pessoas mais saudáveis, fortalecidas, que mais vão longe na vida,
são pessoas que toparam a vulnerabilidade da sua humanidade. Por quê? Porque elas têm autonomia emocional, têm autonomia de valor. Ela pode falhar e pode vir alguém criticar ela. Mas sabe por que ela começa de novo? Porque ela confia mais nela do que no que o outro fala. Quantas e quantas histórias a gente não viu disso? De pessoas desacreditadas que persistiram e venceram e foram pessoas brilhantes. Então, a sua autoestima não tá em você se agredir com a falha, tá você em aceitar, se responsabilizar, crescer, amadurecer com a sua falha, usar dela ao seu favor, tá bem? Tem uma frase de Jung que fala assim, os erros são metade do caminho do acerto. Que é? Você vai tentando ali, você já vai entender o que não é a coisa, já é metade do caminho pra saber o que é, né, gente? Entender o que não é. E a mesma coisa em relação à sua criatividade, à sua autenticidade, à sua diversidade. Ai, mas ninguém faz isso. Tá bom, você não é... vou falar o contrário das mães, tá? Você não é ninguém, você é alguém. Você quer ser ninguém? Ah, mas ninguém faz isso. Mas você quer ser ninguém ou você quer ser alguém? Porque as mães falam o contrário, né? Você não é todo mundo. Vamos falar igual a mãe, então, agora. Mas todo mundo faz assim. Mas você não é todo mundo. Você é você. Ai, ninguém fala que ama amigo. Tô vendo vários movimentos muito legais, né? Sobre o mundo masculino. De quebrar, né? Acaba que o machismo fica... Os homens ficam extremamente sem espaço pro afeto, né? E as mulheres extremamente sem espaço para autonomia. Então tá muito legal ver, né, esses movimentos de liberdade. Ai, mas ninguém fala que ama. Vai lá, fala você. Isso é autenticidade. Isso é autonomia. Isso é autoestima. O que vem de mim tem valor. Não é só o que eu aprendo sobre o mundo e sobre o que eu tenho que ser. O que vem de mim tem valor. Isso é autoestima. Por isso, pessoas com autoestima são tão criativas. E muitas vezes muito fora do padrão. Porque elas estão lá sendo elas. Né? Sendo fiéis a elas mesmas e não ao padrão social. Entenderam, gente? Ficou claro? A segunda. Vamos pra terceira, porque já são 8h55. Deixa eu beber uma água aqui. Estão gostando? Entenderam? A segunda, então a primeira. Felicidade plena. Oprime e te distancia de emoções, né? Ai, gente, esqueci o nome. Frustrações, ou seja, para você ser feliz plenamente, você não pode ser triste, você não pode ter raiva, você não pode ter medo, né? Você não pode ter problemas. Distancia disso, né? E outra coisa é o valor de estar perfeito, ou seja, te mina e te reprime a falha, que é fundamental, faz parte do caminho de desenvolvimento e crescimento na vida de qualquer pessoa. E estranho no ninho. É isso, tem que ser diferente. E mina, né, a sua criatividade, que é uma das nossas grandes potências humanas, é a nossa criatividade, tá? Terceiro e último, que esse daqui é fortíssimo. E é engraçado, porque quando eu trago, né, parecem coisas tão óbvias, né, gente? Mas que às vezes a gente precisa aprofundar para entender o nível de agressão que contém esses mitos sociais, né? Um nível de agressão humano, psicológico, emocional, que estão contidos nesses mitos emocionais, ou nesses mitos sociais, tá? Terceiro ponto é: ter é mais importante do que ser. Então a gente vive numa sociedade extremamente capitalista. Gente, eu não tô aqui pra falar que não é importante a gente ter dinheiro, é óbvio, né? A gente precisa viver, a gente, inclusive, é bom ter muito dinheiro porque você pode usufruir muito das coisas. Mas isso não garante nada. Não garante nada. Pessoas que ficam extremamente conectadas no ter e se distanciam do ser são pessoas que vão ficar extremamente codependentes na vida. São pessoas que vão estar extremamente
insatisfeitas o tempo todo na vida. Porque, veja, ter, gente, sempre vai ter mais coisa pra você ter. Sempre vai ter mais coisa pra você ter. Agora, ser, né, é algo que você nutre. É algo que é seu. Que é essência. Então, eu coloquei aqui, né? São pessoas que só olham pro externo e não desenvolvem o interno. Então, por exemplo, pessoas que precisam trabalhar muito para ter muito dinheiro, mas não criam um vínculo com o filho. Não criam um vínculo com o filho. Aí, não, mas olha, eu fiquei aqui trabalhando muito para te garantir um futuro melhor. Mas deixou a criança carente. Emocionalmente carente. Será que ela precisava de tanto dinheiro e não do seu amor, do seu afeto? E você? Será que você está aproveitando a sua vida? Será que você está conectado com você? Será que você é uma pessoa espiritualizada? Que vê as coisas para além do material? Porque, gente, às vezes eu recebo pessoas dentro do processo terapêutico que são tão racionais, tão distantes, porque é isso que acaba gerando. O ter é mais importante do que o ser. São pessoas que ficam totalmente distantes das emoções de uma forma geral, viram um robô. Então são pessoas que ficam tão no racional, tão codependentes de ter. E óbvio que isso é uma grave insegurança, uma grave agressão à sua humanidade, né? Que são pessoas que não conseguem ver valor em coisas que não são úteis. Ah, mas deitar na cama e ficar deitadinho junto com a minha esposa ou com meu marido não tem utilidade. Então não tem valor. Percebe? De tão codependente do ter que essa pessoa é. E aí, sabe o que começa a rolar? Essa pessoa começa a ficar depressiva, sabe por quê? Porque perde o sentido e o significado da vida. Ela começa a ficar ansiosa, porque ela não tem propósito. Entenda que propósito, gente, é a mistura de algo emocional com algo prático. Então Adriana, tenho um propósito de popularizar a saúde emocional. Esse é o meu propósito nas redes sociais. Falar sobre saúde emocional. Esse é o meu propósito. Tem outros psicólogos que têm como propósito cuidar das relações amorosas, né? Enfim, cada um tem, o propósito tem a ver com uma questão emocional sua, uma coisa que é uma verdade que te pauta, que é um valor seu. Ter só pra ter e ter cada vez mais pra você ter poder, pra você se sentir superior às pessoas, pra você... Não é um propósito. Não é um propósito. Aí a vida começa a ficar sem sentido, sem significado. E a pessoa começa a se ver como ansiosa e depressiva. Porque ela não tá conectada a diacho nenhum. Vai falar um palavrão? Não pode. Não, depois o YouTube desmonetiza meu vídeo. Mas tá ligada a nada. A nada. Percebe? Isso é uma fuga danada, gente. É uma fuga das relações, é uma fuga dos sentimentos, é uma fuga da necessidade. É uma fuga de existir, de se conectar. A pessoa fica robozona. Nossa, mas a pessoa tem muito dinheiro, conquistou muita coisa. E a vida é essa daqui, meu amigo. Vai guardar dinheiro no caixão? Vai levar junto? Entenda, eu não estou falando contra o dinheiro, gente. Muito pelo contrário. Eu acho que sim, ter saúde financeira é importantíssimo. A gente ter, né, um país mais justo, onde as pessoas tenham mais acesso ao dinheiro. Eu não tô falando contra o dinheiro, eu tô falando quem controla quem. A questão é que nesse ter é mais importante do que ser, que é extremamente incentivado socialmente. Tem gente que se endivida para comprar coisa. Ou seja, depois fica sem dormir porque tá endividado. Mas tem a coisa. Então ela parece. De novo, essa desconexão. Eu pareço e não sou. Eu só pareço. Eu tenho. E a grande questão, a gente tá falando sobre o quê? Quem manda aqui? Quem manda aqui é o dinheiro. É o dinheiro que manda aqui. É o ter que manda aqui.
Então eu tô totalmente desconectado do ser. E isso é um distanciamento de você com você mesmo. Então, a autoestima, gente, você não vai conseguir ganhando, comprando. Ah, quando eu comprar aquele carro, eu vou me sentir bem. Quando eu tiver não sei o que, eu vou me sentir bem. Quando eu fizer tal coisa, eu vou me sentir bem. E vamos ampliar esse ter. Quando eu tiver um relacionamento, eu vou ser feliz. Porque as pessoas projetam isso também. Ter uma relação. Quando eu tiver uma relação, eu vou estar feliz. Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou estar realizado. Fica fazendo o quê? Fica terceirizando a autoestima. Terceirizando, ou seja, codependente. Dependendo do outro para ter autoestima. Então, gente, atenção. Conquiste, né? Lute, conquiste o seu dinheiro, usufrua dele, viva a abundância. Mas não dependa dele. Não coloque ele como guia da sua vida. Esteja conectado às suas relações, aos seus sentimentos, aos seus propósitos, ao que te toca. Faça a diferença na vida das pessoas. E não simplesmente ter por ter. Isso vai te levar para um buraco escuro, sem propósito. Péssimo, negativo. Distante da autoestima, viu, gente? Muito distante da autoestima. Porque faz a pessoa estar desconectada. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês com esses 3 tópicos, gente? Entender que tudo que leva você para longe de você mesmo te deixa mais inseguro e com mais baixa autoestima. Tudo que faz você estar mais conectado com você é onde mora a autoestima. Então, eu até coloquei aqui. A autoestima, a boa autoestima, é ser humano e se amar no inteiro. E não tentar ser algo qualquer que não seja humano. E não rejeitar o que eu sou só para ter e parecer algo. E não tentar ser perfeito, oprimindo a minha criatividade para me manter num padrão, me agredindo diante das falhas esperadas da minha humanidade. Não tentar parecer ser, né, essa pessoa de felicidade plena, que rejeita suas próprias emoções, que se desconecta de si mesmo para poder parecer algo para alguém. Vai ficar assim, Tati? Todos ficam, tá? Autoestima está em você fazer as pazes com quem você já é. Você não precisa mudar. Você precisa mudar a forma de se ver. Quando você muda a forma de se ver, você cresce. Porque você para de se oprimir, você para de ficar tão inseguro. Você para de se comparar. Você para de ficar mais comprometido com o externo do que com o interno. Aí a coisa caminha. Caminha naturalmente. Porque você começa a se conectar com você, se aproximar de você. Tenha compromisso com você mesmo. É isso que vai te ajudar a ter uma boa autoestima. Isso não é dado. Isso é intransferível. Tem live sobre procrastinar. Me manda lá um direct que eu te mando a live, tá? E, gente, pra terminar, eu separei 2 frases, porque eu não consegui escolher uma. Então, eu separei 2, tá? Uma é, essa frase, eu amo essa frase. Essa frase é maravilhosa. Olha essa frase de Freud, gente. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Quem captou? Tão bons tem a ver com a gente ter muito dinheiro, tem a ver com a gente ser perfeito, tem a ver com a gente ter uma felicidade plena. Isso é ser tão bom. Nós poderíamos ser melhores com nós mesmos, com as pessoas que estão em nossa volta, se a gente não quisesse ser tão bom. Ou seja, sair da nossa humanidade. Tá? Cuidem de vocês e tenham certezas que vocês se tornarão pessoas que vão iluminar as pessoas que estão em volta de vocês. Esse é o poder da relação, esse é o poder do vínculo. Vai ter que desenhar, eu desenho no próximo de novo. Eu tenho que pendurar meu quadro, gente, porque esse apartamento novo ainda tá assim, ó.
tem nada ainda no apartamento. Mas daqui a pouco eu vou ter um lugar bem bonito, tá? Pra gente escrever um quadro bem bonito. E lá vou fazer às vezes as lives até em pé pra vocês. E a segunda frase, né? Segunda frase. A questão não é atingir a perfeição, mas sim a totalidade. Essa é a frase de Jung. Ou seja, a nossa autoestima está na nossa totalidade e não na perfeição. Perfeição é você abrir mão, rejeitar, né, cortar uma boa parte da sua humanidade. Já a autoestima tem a ver com você fazer as pazes com a sua totalidade. Vai acertar, vai errar, vai estar feliz, vai estar triste, vai conquistar coisas, outras não vai. Faça as pazes com a sua humanidade. Tá bem? Gente, é isso. Vamos ficar por aqui. Já estamos 1h10, né? As minhas lives, gente, são grandes, mas lá no YouTube é legal porque vocês podem acelerar, né? Quem não conhece essa configuração, é só ir lá nas configurações do vídeo e colocar pra acelerar. Então você consegue me ver falando assim, assim, entendeu? E aí uma live tipo de 1 hora vira 40 minutos, dependendo da velocidade que você colocar. E, gente, lembrando de novo, queridos, vão lá, acessem o link. Vai ser muito especial ter vocês nas 4 lives que são gratuitas. Gratuitas, material gratuito. Eu vou estar falando sobre os 4 pontos que mais minam a nossa saúde emocional, né? Os 4 vilões, eu tô chamando de 4 vilões, pra parecer novela mexicana. Os 4 vilões que estão minando a sua saúde emocional. Então vai lá, se inscreve, tá, gente? Faça parte do grupo do WhatsApp, que aí eu vou estar sempre passando todas as informações pra vocês. Vocês vão estar recebendo e-mail, lembrando das datas. Vai ser do dia 10 ao dia 13 de maio, tá bom? Olha só, a gente vai ter 4 dias de live seguidinhos. Primeira live que assisto. Obrigada pela conta. Ah, Tamara, que bom que você gostou. Tá bom? Aí, olha, até poderia ficar aqui mais 1 hora, mas não aguento. Eu já falei o dia inteiro. Tô precisando, sabe? Descansar. Ai, que bom, Cícero, que você gostou e que você ficou, viu? Obrigada por todos os diamantes, por vocês, essa comunidade incrível que a gente tá formando juntos aqui. Obrigada por ficarem até o final, por confiarem em mim, por, né, investirem o tempo de vocês aqui comigo. Espero que vocês tenham saído melhores do que entraram, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo.